Então, boa noite a todos. Olá, meus amigos, minhas amigas. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, ela esteja com todos nós em nossos lares nesse momento, onde quer que estivemos. Que o nosso coração nesse momento, em nossos lares, se sinta aí envolvido, embalado do mais profundo amor do mestre. Que o seu coração possa se envolver ou se conectar com o nosso, para que assim possamos sentir essa presença amiga, acolher esses recursos de renovação, de transformação, né? Para que sintamos a paz do Mestre nesse momento, a paz que ele propôs, que ele prometeu aos seus discípulos, né? Aqueles que se esforçassem por segui-lo nos caminhos do mundo, buscando sempre se conduzir pela voz do bom pastor, a esses jamais faltarão os pastos verdes, a água viva que os possa sustentar para a caminhada, né? Como lá também recordando o Salmo de número 23, naquela bonita expressão, né, do Criador e também do Cristo como seu representante aqui na Terra, enquanto esses pastores, esses bons pastores que os conduzem ao reino divino da paz e da harmonia. Então vamos ao nosso tema de hoje. Muitos falsos profetas serão levantados e enganarão a muitos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Esse é o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 11 e 12. Esse capítulo 24, do Evangelho de Mateus, traz para nós um dos mais conhecidos sermões de Jesus. É o chamado sermão profético, em que o Divino Mestre, na sua condição de espírito puro, né, devassa os séculos futuros e trazia para nós algumas das características do processo chamado transição planetária, que hoje nós vivemos aqui na Terra. Então, Jesus nos trazia ou desvelava para nós essas características a fim de que estivéssemos mais atentos, mais precavidos em relação aos perigos desse processo, para que pudéssemos vivenciá-lo de maneira mais segura, mais equilibrada. Jesus não diz que seriam momentos fáceis, né, turma? Pelo contrário, diz que seriam momentos dificultosos, tumultuosos, mas justamente por isso nos traz essas orientações, esse sermão, a fim de que estivéssemos mais conscientes do que nós haveríamos de viver. E uma das características principais que Jesus se preocupa em desvelar para nós é justamente acerca dos falsos profetas. Nesse sermão, Jesus fala 2 vezes acerca desse assunto, né, como a nos mostrar que há algo relevante. E que em momentos de transição, em momentos tumultuosos, de crise e de transição, é justamente esses falsos profetas haveriam de encontrar mais espaço para sua atuação. Porque em momentos como esse, onde as criaturas ficam muitas vezes mais invigilantes, mais desesperadas, né, mais atônitas, é que eles encontram mais espaço nas mentes, nos corações para semear as suas inverdades, as suas ilusões, as suas ideias, que acabam por desvirtuar o entendimento da lei divina, por desvirtuar o objetivo de estarmos aqui encarnados, né? Que acaba por levar, né, às vezes, muitas criaturas ao desvio, à queda, à transgressão, enfim. Era preciso que tivéssemos, né, atentos nesses momentos de transição, como o que vivemos agora aqui na Terra. E os próprios espíritos, na codificação,
também nos reforçam isso, né? Nesse próprio capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos alertados, principalmente em momentos de transição, estejamos atentos com os falsos profetas. Tanto os falsos profetas do mundo espiritual, como aqueles aqui encarnados. Por exemplo, a nós espíritas, fica esse alerta mais especial ainda para com o mundo espiritual. Muito cuidado, né, turma, com as mensagens que nos chegam, porque podem provir de espíritos orgulhosos, pseudo-sábios, que semeiam essas suas ideias a fim de ganharem seguidores, ou mesmo de confundirem as consciências, de desviarem essas consciências do objetivo que tem aqui na Terra, que é o progresso, a evolução. Mas também aos falsos profetas encarnados, não só no âmbito da religiosidade, mas também no âmbito da política, no âmbito da ciência, da filosofia, que são aqueles que propagam, por exemplo, ideias de ódio, de violência, de separação, de afastamento da lei divina, de uma falsa liberdade, né? Digamos assim. Incitam a vivência desequilibrada, por exemplo, das paixões, das loucuras humanas, enfim. São muitos e muitos os falsos profetas, né? Que surgem nesse momento. E aí eu pergunto para vocês, para a gente fazer um pouquinho de reflexão. Fiquem à vontade. O que acontece então, turma, quando se vê essa falsidade prosperando? Quando se vê esse clima de desconfiança que se cria, com tantas falsas informações, com tantas ideias equivocadas, o que acontece então? O que vocês acham? Eu acho que a gente tem que estar sempre ligado a Jesus, né? Ligado aos Sim, ensinamentos dele. Mesmo se for em relação à política, se for em relação à ciência, se for em relação a qualquer questão que for. Porque a gente vê aí, né, nos noticiários, né, Marcinho, cada sim, coisa, e com a internet agora também, cada situação complicada que a gente está vendo, e eu acho que é sempre buscar o lado correto, o lado certo, né? isso. Jesus, nosso modelo e guia, né, Lívia? Alguém mais gostaria? Isso pode, né, acabar levando, quando acontece muita falsidade prosperando, quando vê esse clima de desconfiança que se cria, né, com tantas falsas informações, ideias equivocadas, né, isso pode acabar levando muitos corações também a uma posição de insulamento, né, que é isolamento, solidão, buscando se proteger. Se cristalizam, se fecham ainda mais no egoísmo. Então, há pouco espaço para a vivência mais plena do amor e da caridade. É isso que Jesus quer dizer quando fala que, por abundar ali os falsos profetas e a iniquidade decorrente disso, o egoísmo haveria de crescer e prosperar, e o amor e a caridade de muitos haveria de esfriar. Então, a gente precisa estar atento nesses momentos para que não sejamos, por exemplo, nós, os multiplicadores desses processos de falsidade. Para que não sejamos, por exemplo, nós, aqueles que passam adiante essas ideias oriundas de falsos profetas, tanto encarnados como desencarnados, especialmente na nossa era, né? Vamos pegar alguns exemplos. Essa era digital, altamente conectada, né? Há um tipo de falso profetismo que tem feito cada vez mais estrago, que tem trago cada vez mais danos para a sociedade como um todo, que são as chamadas fake news, ou falsas notícias, né, que são
que são disseminadas, por exemplo, pelas redes sociais, pelas mídias sociais, e muitas vezes compartilhadas assim de maneira invigilante, de maneira imprudente, até por nós mesmos, nós espíritas, por nós cristãos. Por exemplo, calúnias, difamações, maledicências que deturpam o entendimento da doutrina espírita, do evangelho, que mancham reputações de indivíduos, às vezes de instituições, e criam, por exemplo, resistência a pessoas, a grupos, que criam e alimentam preconceitos, que promovem a separação, né, a separatividade, as disputas, os antagonismos, muitas vezes até o ódio. Quantas vezes não temos propagado essas ideias? Às vezes de maneira invigilante ou equivocada, né? Para termos uma dimensão do problema, turma, tem estudos recentes da USP, por exemplo, que dizem que mais de 12 milhões de brasileiros compartilham inadvertidamente falsas notícias. Olha só. Assim, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, seja por onde for. E, e mais do que isso, tem também um outro estudo, agora do MIT, que é um renomado instituto de tecnologia de Massachusetts, que averigou as notícias falsas, elas já encontram mais eco ou mais ressonância do que as notícias verdadeiras, muitas vezes. E não só compartilhadas pelos chamados robôs, né, aqueles programas ou softwares que fazem isso automaticamente. Não. A maioria das vezes, por pessoas como eu, como vocês, e que não analisam o que está ali escrito, que não buscam averiguar a fonte, que não buscam saber a procedência ou a data daquilo, e passam adiante. Então, é um assunto muito importante para que nós, cristãos, Sério, né, Marcinho? sim, muito importante mesmo, Lívia, para que nós, cristãos, por exemplo, espíritas, estejamos atentos quanto à nossa responsabilidade por aquilo que nós semeamos nos corações, nas mentes alheias, através, por exemplo, pelas ideias que nós plantamos nos outros corações. É preciso estarmos muito atentos, a nós espíritas, sobretudo, quantas mensagens ou falas atribuídas a lideranças, a expositores, a médium, espíritos reconhecidos em nosso meio, que são às vezes divulgadas sem qualquer análise, sem qualquer critério, sem qualquer bom senso por nós, às vezes desprezando aquilo que aprendemos com Kardec, a ponderação, prudência, a lógica, a análise, a pesquisa aprofundada, né, a reflexão. Passamos adiante mensagens atribuídas, às vezes, a Emmanuel, que em uma simples leitura já vemos função de Emmanuel. Falas atribuídas a Divaldo, a Chico, a tantos outros nomes reconhecidos em nosso meio, às vezes num processo de completa invigilância, alimentando muitas vezes uma incompreensão acerca da doutrina espírita, naqueles que estão, às vezes, começando a aprender o espiritismo, naqueles que não conhecem ainda o espiritismo, e veem a doutrina, muitas vezes, associada a mensagens místicas, a mensagens supersticiosas ou a mensagens sensacionalistas. Os espíritos já nos alertam nesse capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, desconfiais daquelas mensagens, né? Em tom de misticismo, de sensacionalismo. Portanto, sejamos prudentes para que não sejamos, né, nós, os falsos profetas que, de alguma maneira, contribuem para a criação desse ambiente de desconfiança entre a sociedade, para a deturpação, né, da imagem, da reputação de pessoas sérias, às vezes comprometidas com o bem, comprometidas com a verdade.
Porque criando ou alimentando essa, digamos assim, essa ambiência de desconfiança mútua, nada mais fazemos do que incentivar as pessoas a se isolarem ainda mais no egoísmo. Por quê? Porque então ninguém passa a confiar em ninguém. Todo mundo acha que o outro, que o semelhante, tem um interesse por trás, né? Ou que aquela instituição tem um interesse escuso por trás. Cria-se esse ambiente de isolamento e o egoísmo ele acaba, infelizmente, em alguns momentos, florescendo. E a caridade, ela esfria nesses momentos. E podemos ver o resultado, hoje em dia, do mundo que estamos vivendo, em alguns momentos, em algumas situações, tão individualista, nesse mundo de um egoísmo feroz, às vezes. Será que não temos participado disso? É uma reflexão, né? Às vezes. Será que não temos participado disso com essa nossa invigilância, imprudência na divulgação dessas mensagens sem uma análise? Então, o mesmo vale para algumas mensagens atribuídas para algum líder religioso, alguma autoridade política, algum cientista. Busquemos verificar a fonte, se é de uma fonte segura, confiável. Para isso, busquemos ver a data, né? Porque às vezes é algo bem antigo que agora está sendo veiculado por algum interesse de algum interesse mesquinho, fora de contexto, né? Busquemos, então, ler o que está escrito para ver se procede, se faz sentido. Eu gosto de um exemplo de um filósofo e também, como Jesus, ele não deixou nada escrito, o Sócrates. Eu sou muito fã dele, turma. Lembrando os três crivos do Sócrates, como nos lembra Humberto de Campos, o irmão X, no livro Aulas da Vida, lá no capítulo 28, quando alguém chegava e trazia algo para Sócrates, Sócrates logo perguntava, né? O que você tem a me falar? Primeiro, é verdadeiro? Segundo, é bom? Terceiro, é útil? Olha só que interessante. É verdadeiro? É bom? É útil? Se não fosse esses três, se não tivesse essas três características, olha, por que passar isso adiante? Se não é nem verdadeiro, nem bom, nem útil, para que compartilhar, né? Então, meditemos melhor nisso e façamos a nossa parte, né? A fim de que não sejamos nós os falsos profetas da desconfiança, profetas do egoísmo, nessa era já tão complicada de transição que nós estamos passando. E possamos ser, antes, profetas do bem, profetas verdadeiros, como nos dizem os Espíritos, lá na questão 624, né? O verdadeiro profeta é sempre um homem de bem, comprometidos, portanto, com o bem, com a verdade, com a utilidade de tudo que transmitimos e levamos adiante. Só assim estaremos realmente nos precavendo da condição de falsos profetas. Meditemos nisso. Como o exemplo que a Lívia deu, nosso mestre Jesus, modelo e guia, né? Para sermos profetas do bem, e possamos, então, estreitar os laços com Jesus, na devida intimidade com ele. Precisamos construir a fim de que saibamos identificar os tantos chamados diários que por nós passam, os convites que nos visitam no dia a dia, chamando-nos a essa seara e dentro dela, quando surgir a ocasião do trabalho, da simples ação façamos o serviço. Da pura obrigação, façamos a alegria de servir e de se doar. Porque então com Jesus estaremos a descobrir não mais apenas as, as retribuições materiais, passageiras, mutáveis, tão frágeis, mas, enfim, a remuneração do Espírito, que é a presença cada vez mais viva de Jesus em nós.
Então, sim, estaremos mais próximos de sermos profetas do bem. Tá bom? Então, que Jesus nos abençoe a todos, muita paz e muita luz. Marcinho, muito obrigada. É claríssimo isso, né? Que talvez no século de Jesus os falsos profetas eram uns, e agora na nossa atualidade os falsos profetas estão aí pelas redes sociais, né? Realmente a gente tem que transportar isso para a realidade. Eu, assim, como professora, mais uma vez, vejo nas crianças essa questão de fazer um comentário e falar aquilo como verdadeiro. Ah, porque eu vi não sei aonde, porque eu vi não sei aonde. Peraí, gente, vamos voltar, vamos pesquisar, vamos ler, vamos reler. Não é bem assim, né? Então, as crianças agora, elas são frutos da internet, né? Elas são, tem um nome até para isso, a minha filha que fala lá os nomes de quem já nasceu agora no contexto da internet, já nasceram com o celular na mão, né? E eles acham, se acham assim bem pseudo-sábios mesmo, porque eles têm muito acesso a gente falando, a um TikToker, a um YouTuber que vem e que fala, e eles tomam aquilo com uma facilidade, como uma realidade tamanha e que assusta realmente. Que vigilância que a gente precisa estar e instruindo as crianças também num contexto de que também não é para ir para a internet para ficar só falando mal dos outros, porque eles acham que a internet é terra de ninguém. E acha que um comentário lá que ele fez lá não vai ter consequências aquilo, né? E eu falo, não, gente, tem como saber que foi você que postou aquilo lá. E o seu coração e a sua cabeça, né? Como fica diante de você falando mal de uma pessoa, colocando a vida da pessoa para baixo, chateando, magoando a pessoa nas redes sociais. Não é muito mais legal você colocar que você gostou daquilo, que você, olha, muito bem, parabéns por seu trabalho, seguir pessoas sérias, né? Tem muita coisa boa na internet, a internet não é só coisa ruim, mas a gente tem que estar bem atento, né? Não sei se, se alguém aí quer dar mais alguma opinião. Eu estou falando do meu lado, assim, de ver o lado do futuro, Acho que são os das nativos gerações digitais, aí né, que Lívia? estão vindo, né? Quem nasce na era da tecnologia são, se eu não me engano, os nativos digitais, né? Essa era da Acho que tecnologia. sim, acho que é isso que é. A minha filha fala da geração millennium, da geração não sei o quê, não sei o que lá, porque é jovem também, né? Já tem outras ideias, mas é isso aí, os nativos digitais, eles já nascem com o celular na mão e já tem um contato assim direto com a informação, com a velocidade da informação, que a gente ainda está treinando para conseguir, né? E nós, da Casa Espírita, temos uma responsabilidade ainda muito maior, porque nós não podemos deixar que o direcionamento das casas espíritas fujam à base de Jesus e de Allan Kardec. E a gente vê muita coisa por aí sendo infiltrada na doutrina espírita e que não tem nada a ver com a doutrina, nada. Então, nós somos também fiscais dessa situação. Mesmo Zeladores, né? zeladores, mesmo que nós não façamos parte da direção da casa, mas somos frequentadores assíduos, associados,
nós devemos sim discutir, conversar, argumentar com a direção, com quem está tomando conta de tudo, porque, como o Márcio falou, os espíritos também vêm se aproveitar dessa situação. Ninguém desencarna e modifica, vira santo. Leva as mesmas condições, os mesmos pensamentos, os mesmos instintos. Então, a casa espírita tem que ser muito orientada, muito responsável, para não deixar entrar também nessa divulgação da internet, como o Márcio disse, tanta coisa que vem entrando e que não tem nada a ver com a doutrina. Nós vamos ser os responsáveis por essa situação também, se nos acomodarmos, se nos calarmos, né? Eu penso assim. Sim, com certeza. Nós somos zeladores, além de participantes, né, da doutrina espírita, a gente tem que ficar de olho realmente, né, com o que está se divulgando aí na doutrina, porque a gente tem que procurar manter a pureza mesmo de Kardec e de Jesus. E orientar as pessoas. Todas as oportunidades que caírem nas nossas mãos, pessoas que venham perguntar, ou venham argumentar, ou venham falar como certeza determinadas coisas que a gente tem absoluto conhecimento que não é da doutrina, calmamente, educadamente, buscando um diálogo, nós temos obrigação de orientar essas pessoas também. E mais uma coisinha só que me veio na mente agora. Todos nós somos propagadores da doutrina espírita, porque eu não sei se acontece com vocês, comigo acontece. Você falar que você é espírita, a pessoa já vem. Ai, como é? Quando é? O que que acontece lá? Como? Então você tem que saber para você poder explicar. Então você tem que ter conhecimento, né? Falam que nós espíritas somos muito intelectuais. Não é essa a questão. A gente sabe muito bem do que a gente está falando. Então, porque o estudo nos trouxe esse conhecimento. E não precisa ser nós os palestrantes ou nós os médiums, todos os espíritas tem que falar assim, né? Tem que saber quando uma pessoa se achega a você querendo conhecimento, você poder prontamente levar aquilo de maneira certa, de maneira correta, né? Bom, gente, mais alguém quer falar alguma coisa hoje? Senão, nós vamos passar para a nossa segunda fase do trabalho, Marcinho. Vamos passar para a vibração agora. Vamos aí, porque nós